E eram esses que até faziam parte da realeza. Ou seja, um quimbanda que nós hoje consideramos como bruxo, lá atrás, ele sentava próximo da realeza. Porque você vê o nome, é quimbanda. Em que faz referência à técnica. Banda, localidade. Se eu dizer, por exemplo, ué, vamos na minha banda. Man, vem na minha banda. Ou vamos na minha banda. Banda não é calão, é quimbundo. Banda. Pensava que fosse calão. Não, não é. Banda é quimbundo, que significa dizer uma localidade, um bairro, um lugar. E quem faz a referência à técnica de cura. Ou seja, quando eu te chamo de quimbanda, estou a dizer que você é o médico local. Estás a ver, né? O detentor do conhecimento da nossa localidade. O quimbanda. Kim da banda. Está a ver? Mas hoje agora, o que vai falar? O quimbanda é o bruxo, o feiticeiro. Por quê? Porque quem agora nos trouxe as definições da nossa própria língua europeu. E nós queremos fazer uma comparação do que é nosso e do que eles ensinam dentro da academia deles. Porque os povos mais negativos, que começaram a trazer sistema de espiritualidade negativa para dominar outros, são eles. Um dos livros, a legítima capa preta de São Cipriano, é de bruxaria. E aquele que está lá na capa, o São Cipriano, é branco. Aprendeu com quem? Com os africanos? Não, então se não aprendeu como africano, como é que vocês vão dizer que nós é que somos, que trouxemos a bruxaria no mundo? Se vocês lá estão a mostrar livros de que vocês já faziam bruxaria muito antes de virem aqui. E tem outros livros do Segredo dos Vaticano que mostram essas cenas todas. Por exemplo, eles próprios estão começando agora a dizer a respeito do Salomão, que é dele que vai surgir, por exemplo, várias seitas, como a maçonaria. Tem os cabalísticos. Os cabalísticos, entre outros. O próprio Salomão que eles vão dizer, ele já prendia espíritos. Prendia almas, que eles vão chamar que prendia demônios. Tá vendo, né? Então, eles já começaram a ter conhecimento disso. Mas do que? Mestre da maldade. Estão a ver? Quem aqui lembra do... acho que é Relumo ou Relomo e Romo. É uma história do... Vocês vão lembrar. É uma história da Grécia Antiga. Dizem eles que foram os que deram origem, ou dos romanos, que deram origem aos romanos. Em que tem um animal, um lobo e dois bebês a amamentarem no lobo. Acho que é gêmeos, dois irmãos. Lógico. Vocês veem aquilo, mas muitos de vocês não entendem. Mas aquilo faz uma referência a algo. E vão entender já. Lembram que dentro da nossa tradição, uma criança, às vezes, para ele ter uma força fora do normal, às vezes nós moíamos osso de leão. Banho com aquilo. Né? Moíamos, ali fazíamos na papa, ele comia e pegávamos nos peixes. Para quê? Para ele adquirir aquela energia, aquela força daquele animal. Uma força animalesca. E muitos desses eram sacerdotes. Certo? Para ter uma força. Às vezes com o osso do elefante. Ou às vezes mesmo com elementos que saíam do elefante. Tá vendo? Iam dar para essa criança. Para ter aquela força. Ok. Então, se vocês agora começaram a entender isso, que essa associação com esse remulo ou romo, não é? Vão começar agora a entender. Então, o que aquilo representa? Ele representa que eles foram iniciados numa energia de caçadores, sangrenta. Estavam a ser iniciados, assim como nós também iniciávamos aqui com animais. Estás a ver? Para ser guerreiro, para ser lutador e várias outras coisas, para ter uma força fora do normal. Isso são referências, são código. Eles codificaram a história dele para você não entender. Mas quando você começa a entender a tua própria espiritualidade, você vai começar a entender o que eles fizeram, o que eles faziam. Porque eles treinaram e foram mestres do quê? Da maldade. Porque aqui você tem, por exemplo, mais velho exige respeito. Pai do outro do pai, vizinho e família. E vários outros elementos que nos uniam como povo. Exato. Como é que eu vou invadir território desse se essa aqui dentro da minha tradição é família? Trouxeram aquela ideia, não, nós já lutávamos por terra. Não, nos influenciaram a lutar por terra. Porque quando você casava, te davam terra, te davam cabrito e te davam terra. Olha, meu filho, aquela é a tua terra. Então, se até terra é muita, então a me dar terra, vou invadir terra do outro como? E por quê? Se um dos maiores motivos que leva a invadir terra é a necessidade de fome. E em todo lugar da África tem a fertilidade. Mano, aqui tem manga, aqui só semear manga, vai crescer manga. Ao lado só pôr batata, vai crescer batata. Um dos maiores motivos que me leva a sair é querer mais poder. Está vendo? Então eles trouxeram essa narrativa e trouxeram essa ideologia da separação dos povos e depois da ideia da conquista de terra para dizer que nós já fazíamos isso antes dele.
para legitimar os passos dele. Faz sentido. Estás a entender, né? É isso que aconteceu. Porque eles eram mestres, os que vieram aqui, muitos deles, nem sequer eram cidadão normal da Europa. Muitos deles eram presos. Que os padres lá lhes reuniam, eram iniciados dentro da espiritualidade da maldade. Porque depois eram enviados para a África. Estás a ver? Muitos, até mesmo dentro da história, aquilo que nós conhecemos, muitos criminosos da Europa, eles mandavam onde? E mandavam para a África. E quando mandavam para a África, estavam aqueles que faziam o quê? Eram chefes. Imagina um assassino lá na Europa que lhe mandam aqui. Primeiro, já está te vendo um semelhante a ti. E ele mais assassino mesmo lá na terra dele. Vai te fazer o quê? Significa dizer que eles aqui manifestaram que era pior dos europeus. E isso ficou com os africanos. O que é pior do europeu, ele manifestou aqui. Ok. Tá vendo, né? E o melhor dele deixou lá. Por isso é que não estamos a desenvolver, por quê? Porque nós aprendemos a maldade deles. A cultura deles, de guerra. Por exemplo, Tá vendo? tem uma questão aqui que eu quis fazer já há um bom tempo. Sim. Estamos aqui a falar agora, por exemplo, da iniciação. Por exemplo, nas nossas práticas, para não dizer que seja tipo feitiçaria ou como os outros vão passar imagens sobre a nossa espiritualidade, será que há uma forma que os africanos, como é que eu poderia fazer essa pergunta? Os africanos têm para se conectar. Por exemplo, com a força divina ou com o Zambi, por exemplo. Porque o que acontece é que há uma escala ou a taxa é muito pequena Ok. de africanos que conhecem sobre a espiritualidade africana. Não, na verdade, nós achamos que é pequena. Mas pronto, sabe por quê? Porque assim, o sistema nos persegue. Muitos que conhecem, ele não está preocupado em vir te dizer por quê. Porque ele sabe que nós, até mesmo aquele que está lá no centro, eles nos olham como colonizados. Eles nunca vão te revelar o segredo, porque eles sabem que esses aqui são traidores. Se não lhe revelar nossa espiritualidade, primeiro, não vai entender. Segundo, vai nos achar de maldosos. E terceiro, pode ir nos queixar e depois vão vir nos perseguir, nos matar, como mataram nossos avós, acusados de feitiçaria pelo sistema católico, pelo catolicismo. Então, muitos não estão preocupados em querer te explicar por quê. Porque vocês não estão preparados para ter esse conhecimento, esse entendimento. Porque ainda estamos presos no sistema grego-romano, sistema político, sistema religioso. Então, não se manifesta mesmo. Tá vendo? Por exemplo, desculpa, pastor. Por exemplo, há um sistema de espiritualidade africana propriamente para iniciar os africanos? Existe. E, por exemplo, na África do Sul, que estão mais abertos, felizmente, você encontra muitas escolas de iniciação africana. Muitas. Porque eles tiveram mais autenticidade. Tá a ver? Já, por exemplo, como no nosso caso Angola, a colonização foi muito severa. Porque aqui foi mesmo segregacionismo. Onde até a nossa própria língua não poderia ser falada. Depois veio mais os políticos assimilados. Está a ver? E depois veio mais as religiões aqui, porque vieram duas denominações principais. Uma era metodista, outra era batista e mais outra. Essas aqui prepararam as independências de Angola. E eles criaram uma estratégia de ficar em pontos específicos do território. Dessa forma dividiram. Por exemplo, os nossos chamados libertadores, chamados libertadores. Quem é? Não, Nita não. Não, os libertadores. Que é o Savimbi e depois José Eduardo Santos, mais um, Oder Roberto. Okay. Cada um deles era de igreja diferente. E dessas 3 igrejas. Okay. Então já vieram para preparar. Significa dizer que o nosso território é um território cristão. Somos laicos lá escrito no documento. Mas fisicamente, não é, aqui não é laicidade. É cristão. Por isso é que comemoramos dia 25, Páscoa, e os nossos líderes vão no Vaticano. Então não é laico. Estás a ver, né? É cristão. O sistema jurídico, as leis jurídicas que nós temos, são cópia do cristianismo. Por isso é que você não pode casar 2 vezes. Por quê? É possível, sendo africano, é possível essa prática? Não, no sistema que nós temos, não casas 2 vezes. Primeiro, vão dizer que é pecado. Segundo, porque é crime. Porque se nós temos a poligamia. E poligamia era instituição para nós. E era sobre família, não sobre sexualidade ou promiscuidade. Está a ver? Então tem essa questão. Então, tudo isso vai favorecer com que vários sistemas de iniciações sejam ocultos. Mas nós temos, por exemplo, dentro do padismo, né, na qual eu estou a ser iniciado
Lá falamos sobre muitas questões muito profundas dos nossos profetas e do nosso Deus Wamba Wampungutulebe, que clamaram a nossos ancestrais, e dos 4 pontos cardeais e os 4 principais deuses que representam o Deus Altíssimo. Lá falamos sobre isso. Que, ou seja, não existe essa ideia de um único Deus para todos os povos.